Ageu, capítulo 1, eu quero convidar você a abrir nesse texto, mas você vai abrir o texto e nós não vamos ler esse texto agora. Vou te contar uma história para a gente poder entrar na ministração da palavra. O tema dessa palavra é: se eu me esquecer do que é fundamental, serei escravo do que é superficial. Vou falar de novo, se você quiser anotar aí: se eu me esquecer do que é fundamental, serei escravo do que é superficial. Olha para o crente que está do seu lado e diga assim: se você se esquecer do que é fundamental, você vai ser escravo do que é superficial. O problema, amados, no tempo de hoje e também no tempo de Ageu, é que nós esquecemos aquilo que é fundamental na nossa vida. O pastor estava falando aqui, de coisas básicas do Evangelho, de sermos santos, vivermos aquilo que Jesus nos ensina. Essas coisas são fundamentais. O grande problema é que nós estamos deixando o fundamental de lado e aí nós estamos caminhando naquilo que é superficial. Gente, a história de Israel, ela é uma história muito interessante. Deus sempre deixou algo muito claro para Israel, que Israel não podia se misturar com outros povos. Deus é o Senhor de Israel, Deus é quem guarda essa nação, Deus é quem guarda esse povo. Amados, a Bíblia ainda fala ainda mais: Jerusalém é a morada de Deus na terra. Ou seja, escolha dele, ele escolheu. Eu fico imaginando se ele escolhesse o Brasil, para ser o povo escolhido dele. Meu Deus do céu! Mas escolheu Israel é o povo. Jerusalém, a cidade de Deus aqui na terra. Só que Deus falou assim: não se misturem. Parece que o pessoal do Chaves pegou essa mesma ideia, não se mistura com essa gentalha. Mas Deus falou assim: vocês são meu povo reservado, vocês são meu povo exclusivo, e vocês não podem se misturar, e vocês precisam andar em santidade, andar seguindo os fundamentos, seguindo os mandamentos, as ordenanças que Deus havia dado àquele povo. E aí a gente vai se lembrar, amados, de um tempo em que Israel, a história bíblica vai dizer que Israel, ele permanecia geralmente fiel ao Senhor por um tempo de 7 a 20 anos, depois ele voltava a fazer o que era errado ao Senhor. A gente vai ler na Bíblia, ver reis servindo a entidades, servindo a demônios. A gente vai ver reis fazendo coisas inimagináveis. Nós vamos ver pessoas na Bíblia sendo fiéis a Deus, mas também pessoas se desviando e levando o povo a pecar. E Deus sempre falava isso, que o meu povo é um povo separado, e meu povo precisa seguir os meus estatutos. Mas só que em Jerusalém e no povo de Israel, durante a sua história, começou a se acreditar numa coisa: que se o povo de Deus estivesse dentro de Jerusalém, nada aconteceria. Era incapaz de alguém entrar em Jerusalém, tomar Jerusalém. Isso era impossível. Por que era impossível? Porque Jerusalém era a habitação do Deus Todo-Poderoso na terra. Então nenhuma outra nação, nenhum outro povo conseguiria entrar. Por quê? Porque Deus estava... Gente, a Bíblia vai falar isso: Deus está no meio da cidade, Deus está no meio dela. E aí começou-se a ter uma ideia. Que ideia? Que se você estivesse dentro de Jerusalém, não importasse o que você fizesse, você estaria seguro. Tanto que você vai ler no livro de Salmos, que eles começaram a cantar sobre isso. Eles falam, como em volta de Jerusalém, já leu isso? Estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Então, enquanto eles estivessem dentro de Jerusalém, nada acontecia. Aí sabe o que acontecia? Eles estavam dentro de Jerusalém pecando, eles estavam dentro de Jerusalém sacrificando a outros deuses, eles estavam dentro de Jerusalém indo contra tudo aquilo que Deus havia colocado como lei, mas estamos seguros porque nada vai acontecer. E aí Deus levanta Jeremias, e Deus começa a falar para Jeremias, Deus também começa a falar a Ezequiel, que viria um povo do norte e destruiria Jerusalém. Ninguém acreditava nisso, ninguém acreditava, até que Deus fez o quê? Foi lá numa terra chamada Babilônia, cutucou no ouvido de um camarada chamado Nabucodonosor e falou assim: rapaz, tem uma terra boa, mas é longe daqui, mas se eu fosse você saía daqui de Babilônia e ia lá, pegava Israel.
Gente, a Bíblia não, a história vai dizer, a Bíblia também conta isso, que Jerusalém, que Nabucodonosor sai de Babilônia e entra no norte de Israel e devasta o norte de Israel. Naquela época, Israel havia se dividido, havia reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos, né? O nome da terra era Israel, a capital Samaria. E aí, reino do sul, 2 tribos, né? Ali era o nome de Judá, capital Jerusalém. E aí eles entram e destroem o norte todinho. Aqueles que sobraram de Samaria vieram e se alojaram aonde? No sul. E Deus começou a falar para Judá: olha, se vocês não se consertarem, vocês terão o mesmo fim do reino do norte. E amados, eles tiveram uma oportunidade de não ter o mesmo fim do reino do norte, mas o povo do sul também se afastou da presença do Senhor, se afastou dos mandamentos do Senhor. E aí chega um ponto, se você ler o texto de Jeremias, né, o povo chega para Jeremias e pede a Jeremias uma palavra profética, e eles queriam saber se eles podiam fugir para o Egito. Olha só, eles não queriam se consertar, eles preferiam fugir para o Egito do que entrar na aliança com Deus. Jeremias recebe a palavra profética do Senhor e fala assim: vocês não devem ir para o Egito, porque se vocês forem para o Egito, a guerra vai chegar até o Egito. Então o que vocês têm que fazer? Se arrepender, porque se o meu povo se arrepender, o mal que viria sobre essa cidade não vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Ninguém se arrependeu. E aí vem Nabucodonosor do norte, entra em Jerusalém, mas entra quebrando, entra destruindo. Ele destruiu todas as portas, ele quebra tudo, ele entra no templo, ele destrói o templo, ele rouba tudo que havia no templo, todas as bacias de ouro, todas as pias de bronze, tudo aquilo que Deus havia dito para Moisés lá no deserto, né? toda aquela questão que envolvia o Santo dos Santos, tudo foi roubado, a riqueza de Israel foi roubada, pessoas foram mortas, gente, foi algo assim inimaginável, porque até aquele tempo, ninguém acreditava que poderia invadir Jerusalém. Sabe o que Nabucodonosor faz? Pega os melhores e leva para a Babilônia. Aí você vai se lembrar de Daniel, é nessa mesma época. Ele vai se lembrar de Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego, aquela galerinha toda? Foi todo mundo para a Babilônia. Quem é que ficou em Israel? Um resto de povo. Um resto de povo que a Babilônia nem queria. A cidade destruída. Você consegue imaginar isso? As portas de Jerusalém queimadas, a cidade toda arrasada, não havia mais templo, não havia mais nada. E aí, na Babilônia, deixou ali um governador, alguém para tomar conta daquela terra, e levou. Deus havia dito para Israel que eles ficariam 70 anos em Babilônia. Quanto tempo que eles ficariam? 70 anos. Deus ainda fala assim para eles: olha, quando vencer os 70 anos, vocês vão retornar aqui para Jerusalém. Enquanto isso, enquanto vocês estiverem na Babilônia, casem-se, construam casas, né? Criem famílias, porque vocês vão ficar lá por 70 anos. E aí, gente, Nabucodonosor primeiro morre, Nabucodonosor segundo morre, entra Belsazar, um outro rei babilônico, morre também, até que o Império Babilônico ele cai, e aí começa a vir o Império Persa, e aí vem um rei chamado Dario, né? E aí Dario, o que ele faz? Ele morre também, e ele dá lugar a um outro rei chamado Ciro. Ciro, ele era um rei benevolente. Desses todos os reis que vieram passando, foi se completando o tempo de Israel em Babilônia, 70 anos. E aí aparece o rei Ciro. E o rei Ciro falou o seguinte: olha, quem quiser ir embora da Babilônia, pode ir. Quem quiser voltar para Israel, se é de Israel, pode voltar para Israel, se é do Egito, pode ir embora para o Egito, mas olha, eu não quero mais vocês aqui não, vocês podem ir embora. Aí, gente, já havia se completado os 70 anos, e aí eles começaram a se preparar para voltar para Israel. Sabe o que acontece? A maioria dos judeus
decidiu ficar em Babilônia. A maioria. Se você ler o livro de Esdras vai dizer para você que 52 mil pessoas de Israel que estavam em Babilônia voltaram para Jerusalém. Mas havia ainda um povo muito maior que decidiu morar em Babilônia. E no meio dessas 52 mil pessoas, tem dois personagens bíblicos que são o tema dessa palavra dessa noite, que Deus gerou no meu coração para te ensinar alguns princípios. A primeira pessoa é um sumo sacerdote, chamado Josué. Qual é o nome do sumo sacerdote? Josué. Não é o Josué lá do Jericó, não, é o outro Josué. E além de Josué, um menino, chamado Zorobabel. Como é que é o nome dele? Zorobabel. Aí um bom nome para você que está pensando em ter filho. Se for menino, bota Zorobabel, para quando ele for pequenininho, chama ele de Zorinho. Né? Zorinho, vem cá, meu filho. Quem são essas duas pessoas? Josué, o sumo sacerdote. Por quê, amados? Porque naquele tempo ainda se manteve, né, toda a questão sacerdotal em Israel ainda se manteve em Babilônia. Claro que não de uma maneira muito aberta, mas a linhagem sacerdotal ainda acontecia. E aí, quem era esse menino Zorobabel? Um menino que a história vai nos dizer que ele tinha pelo menos uns 13 a 14 anos. E Zorobabel, ele faz parte do grupo que queria voltar. Agora, você para pensar comigo uma coisa. O povo de Israel estava em Babilônia há quanto tempo? Quantos anos tinha Zorobabel? 14. Ele nunca viu Israel. Ele nunca tinha estado em Israel, ele nasceu em Babilônia. Ele talvez tenha ouvido falar de Israel, mas conhecer, ter ido lá, visto o templo, jamais. Ele nunca saiu de Babilônia, ele tinha apenas 14 anos, mas algo dentro dele o motivou a sair de Babilônia para ir junto com o povo de volta para Israel. Agora para pensar uma coisa, um garoto que nasceu com 14 anos, que nasceu em Babilônia, aquele menino já, se a gente for, né, contextualizar com os nossos dias, talvez esse menino já estava na escola, talvez esse menino já tivesse amizades, talvez com 14 anos fosse carioca, estava namorando também, né? Mas só que alguma coisa dentro dele falou assim, eu quero voltar. Alguma coisa que estava dentro. Amados, tem algumas situações na nossa vida, alguns estímulos que só podem vir de dentro. Não é um estímulo externo, porque você não está saindo de uma terra boa para ir para uma melhor. Ninguém em sã consciência vai sair daqui para ir para um lugar devastado. Você consegue entender assim? Gente, eu estou saindo do Brasil para ver uma vida melhor. Para onde você vai? Para um país tal, mas aquilo está devastado pela guerra. Mas eu quero ir. Se você pergunta a alguém que quer sair do Brasil, ele vai dizer para onde? Eu quero ir para os Estados Unidos, quero estudar na Europa, quero morar em Portugal, não é? Ninguém vai para o pior. Aquele menino escolheu voltar para uma terra arrasada. Mas sabe por que ele escolheu, Márcio? Porque esse menino, Zorobabel, ele era o último descendente da linhagem de Davi. E havia uma promessa em Israel, que no trono de Jerusalém, no trono de Israel, sempre estaria alguém descendente de Davi assentado naquele trono. Havia algo dentro de Zorobabel que falou assim, eu preciso voltar. Eu não posso ficar aqui, porque há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a minha linhagem, há uma promessa sobre a minha ascendência, há uma promessa sobre a minha descendência. Escute uma coisa, queridos, tem estímulos na nossa vida que só pode vir de dentro. Você já viu, lembra daquela passagem das mulheres na ressurreição? Marcos capítulo 16, se eu não me engano, fala da ressurreição de Jesus, e as mulheres elas vão de madrugada para onde? A gente fala disso toda Semana Santa, gente, né, da ressurreição de Jesus, tá certo que a gente está perto do Natal, tá? Mas lembra da Semana Santa? As mulheres saíram e foram para onde? Para o sepulcro. A Bíblia fala em Marcos 16 que era de madrugada.
Gente, fala sério comigo. Quem, em sã consciência, acorda de madrugada para fazer um passeio no cemitério? Fala sério. Aquelas mulheres acordaram cedo, compraram especiarias, além de ir para o cemitério, gastaram dinheiro para comprar perfume. E elas foram conversando, dizendo o seguinte: quem vai remover a pedra? Elas nem sabiam se elas iam conseguir tirar a pedra. Elas nem sabiam se aquilo ia dar certo. Elas só sabiam o seguinte: elas acordaram cedo, elas compraram as especiarias e elas foram para um túmulo, aonde não era simplesmente um túmulo, aonde o Império Romano colocou uma guarnição de soldados em frente deles. Gente, era algo impossível daquelas mulheres fazerem, mas sabe o que aconteceu? Elas acordaram de madrugada e foram, porque havia algo dentro delas que a motivavam, que as fazia fazer aquilo. E quando você vai ler, se eu não me engano, o versículo 9, o versículo 8 de Marcos 16, você vai dizer que uma delas era Maria Madalena, e vai ter uma palavra ali dizendo o seguinte: a qual Jesus expulsou 7 demônios dela. Meu amado, em nome de Jesus, aquela mulher, ela tinha uma gratidão eterna por Jesus, porque a maneira como ela vivia antes, foi totalmente transformada pelo poder de Deus, quando Deus tira aqueles 7 demônios dela. Então havia algo interno, algo interior. Cutuca o crente que está do seu lado e fala assim: o que está dentro de você, que move você? Porque se o estímulo for externo, dependendo do estímulo, você não... Hoje de manhã eu estava pregando na igreja, eu falei, perguntei, né, durante a palavra, assim: o que te move a vir para a igreja? O que te move a acordar de manhã? O que te move a vir para cá? Né? E a gente senta, levanta, dá dinheiro, levanta a mão, ora, e depois vai embora. Gente, domingo a gente quer dormir até mais tarde, é ou não é? Mas não tem algo que te acorda de manhã? Não é estímulo externo. O estímulo externo te faz ficar mais tempo na cama. O estímulo externo, ele vai querer que você fique deitada. Agora, tem algo que move de dentro de você. E era isso que estava movendo Zorobabel. E era isso que estava levando aquele menino a sair de Babilônia e ir para Jerusalém. Aí só que quando eles chegam em Jerusalém, gente, está tudo destruído. Mas sabe o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem quando chegam em Jerusalém? Eles erguem um altar. A viagem durou 3 meses, de Babilônia até Israel. A gente está falando de a pé, tá, gente? Hoje você faz isso de avião em 1h30. Mas, naquela época, 3 meses, 52 mil pessoas andando pelo deserto. Quando eles chegam em Jerusalém, tudo queimado, eles erguem um altar e sacrificam um cordeiro. E eles falam assim: a partir de agora a gente vai reconstruir o templo. Sabe por quê? Porque Israel sem templo não tinha. Eles tinham que apresentar o sacrifício. Eles se lembravam do templo na época de Salomão, o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Então eles queriam levantar novamente, trazer aquilo de volta. E a Bíblia e a história vão dizer o seguinte: que durante 4 anos eles começaram a construir o templo. Eles fizeram o altar e começaram a erguer o templo, mas ao final de 4 anos, o dinheiro acabou. É igualzinho a tua vida, né? Começa a construir uma casa, quando você vê, pensava que ia gastar 10 mil, está gastando 150. 4 anos, o dinheiro acabou. Porque eles não tinham que lidar somente com o dinheiro, somente com os recursos. Havia um problema sério naquela época, porque os samaritanos vieram para ajudar. Vieram para o sul, fugindo do norte. Gente, aí você vai se lembrar de Jesus com a mulher samaritana, porque os samaritanos lá de Samaria, não havia templo lá, mas eles adoravam no Monte Gerizim. No sul tinha um templo, e aí você vai ver a mulher samaritana, depois de Jesus, falando exatamente isso: a gente tem que adorar onde? É no Monte Gerizim, é no templo, aonde? Por quê? Porque esse problema vinha desde essa época. Então tinha os samaritanos perturbando, tinham inimigos perturbando. Você vai ler Esdras e Neemias, principalmente Neemias, você vai lembrar daquele camarada chamado Sambalate. Lembra dele, gente? Tobias, meu Deus. Eles estavam tentando reerguer o muro e eles faziam coisas contra. Havia uma série de impedimentos.
ao final de 4 anos, e além disso, a terra de Jerusalém, a terra que era cultivável, ela se tornou insustentável. Por quê? Porque durante 50 anos a terra não foi tratada, a terra não foi cultivada. Então aquela terra que antes produzia alimento, aquela terra que antes produzia sustento, já não tinha mais sustento. E aí sabe o que eles decidiram? Vamos parar a obra. E aí pararam a obra. E eles disseram o seguinte, eles pensaram o seguinte: nós vamos semear, nós vamos colher, nós vamos vender, nós vamos conseguir mais dinheiro e a gente vai conseguir erguer o templo. Gente, se passaram 14 anos com a obra parada. Agora pensa comigo aqui, você que é bom de matemática. Zorobabel tinha quantos anos quando saiu lá de Babilônia? 14. A obra durou 4 anos, até eles pararem. Então ele estava agora com quantos anos? 18. E depois que eles resolvem parar, ela ficou parada por mais 14 anos. Quantos anos ele está agora? 32. Depois desse tempo todo, Zorobabel já era o quê? Já era um homem. Ele já devia estar casado. Ele já devia ter filho. Ele já devia ter sogra. Misericórdia, Jesus. Ele já devia ter tudo. Agora ele já deixou de ser uma criança, ele já deixou de ser um jovem, ele se tornou alguém, agora um rei, alguém que estava reinando em Israel, em Jerusalém, porém, alguém que não fez aquilo que Deus havia mandado. Aquele ardor morreu. E ele com 32 anos, gente, a Bíblia vai dizer isso, que eles começaram a entrar em crise de propósito, e eles começaram a dizer assim: nós fizemos a coisa errada. Era para a gente ter ficado mais tempo em Babilônia, ganhado mais dinheiro, e aí agora a gente viria para cá com um dinheiro muito maior, e a obra seria feita de maneira muito mais rápida. Olha como é que eles começaram a entrar em crise de propósito. E é nesse tempo que eles começam a entrar em crise, com Zorobabel com 32 anos de idade, com Josué já beirando ali os seus 60 anos de idade, é que Deus levanta um profeta chamado Ageu. Até agora foi só a introdução da palavra. Agora a gente vai começar a pregar. Olha para aí Ageu 1. Ageu, capítulo 1. Você entendeu todo o contexto? Entendeu? O que diz aí Ageu, capítulo 1, versículo 1? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus levantou um profeta. Escute uma coisa, querido, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai levantar alguém, Ele vai levantar um profeta, Ele vai vir a palavra revelada para a tua vida em nome de Jesus. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Para quem que veio a palavra? Zorobabel. Veio a palavra do Senhor a Zorobabel, para não errar, filho de Salatiel, governador de Judá. E para quem, gente? Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Deus trouxe uma palavra revelada para o rei e agora para o sumo sacerdote, dizendo o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só, amados, olha só, 18 anos depois, eles estavam dizendo, ainda não é o tempo, ainda não está na hora. Aí Deus levanta o profeta para dizer, esse povo está dizendo que não chegou a hora em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, de novo, gente, para não deixar dúvida, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num sapitel furado. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Vocês se esqueceram daquilo que é fundamental.
e vocês estão vivendo superficial. Na medida que você esquece o que é fundamental, as coisas parecem que vão dar certo para você, mas não vão dar. Porque o fundamental, querido, é aquilo que Deus requer de maneira primária na nossa vida. O que é fundamental, a gente não pode deixar de fazer. O que é superficial, a gente pode escolher, ou eu faço ou não faço. Agora, o fundamental, não. Olha para o crente que está do seu lado e fala assim, muito cuidado, para você não esquecer o que é fundamental. Sabe o que Deus fez? Deus começou a dar uma palavra de ordem. Deus começou a dar uma palavra de comando. Gente, eu não sei vocês, mas eu fui militar durante 30 anos da minha vida. E a gente recebia a ordem do comando, e a gente falava assim, ordem dada, ordem executada. A gente tinha uma palavra que a gente fazia, que a gente falava assim, não me diga se eu sou capaz, só me dê a missão. A gente tinha que fazer, a gente tinha que resolver. Então, muitas das vezes, sabe, Deus está te dando uma palavra, Deus está te dando uma orientação. Deus começou a falar para o povo, olha só, vocês estão semeando muito, mas está colhendo pouco. Os planos de vocês não estão fluindo. Bebeis, mas não dá para saciar, os vestivos, mas ninguém se aquece. Aí vem o versículo 7, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Deus, sabe o que Deus está dizendo? Começa a olhar para aquilo que já aconteceu lá atrás. Vocês estão lembrando por que Jerusalém foi destruída? Você está lembrando por que as coisas aconteceram? Você está lembrando por que as coisas chegaram a esse ponto? Lembra do teu passado? Lembrou? Aí ele fala assim, ó, versículo 8, subi ao monte, trazei-me madeira. E o que, gente? Edificai a casa. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Deus está te dando uma palavra de orientação. Deus nunca vai deixar você desorientado. Deus nunca vai deixar você sem saber o que fazer. Eu não sei você, mas durante vários momentos da minha vida, eu tive que me ajoelhar e buscar o Senhor, porque eu falei, Deus, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu preciso de uma direção. O que é lindo, sabe o que é lindo no Evangelho? É porque todas as vezes que a gente se coloca diante do Senhor, Ele vem. Todas as vezes que a gente se apresenta a Ele, Ele vem. Toda vez que você precisa de uma direção, Ele dá a direção, Ele te dá a palavra. Nesse tempo aqui, estava havendo um tempo de dúvida, será que era para ter vindo, será que não era, será que era para ter construído, será que não era, e Deus falou assim, era sim para ter construído. A palavra de orientação, ela vem, porque muitas das vezes o diabo quer confundir você. Será que era para ter começado no ministério? Será que era para eu ter mudado de casa? Será que era para ter ficado lá? Será que eu tinha que ter me mantido naquele emprego? Por que eu saí? Por que eu não fui? Por que eu vim? Por que eu voltei? Quem nunca ficou nesse nível, gente? Qual faculdade eu faço? Engenharia ou letras? Não sei. Sempre que você estiver em dúvida, comece a buscar o Senhor, porque Deus tem a direção certa. Você está entendendo isso, amém ou não amém? Eu lembro de uma vez, eu não sei se você já discutiu com o Waze. Eu já. Eu também, várias vezes. Mas numa delas eu me dei mal. Eu lembro que a gente foi, eu e Joyce, passar férias, né, um tempo, em Águas de Lindóia. E aí eu já tinha ido em Águas de Lindóia, uma vez num congresso lá, e na volta, um pastor que estava conosco falou assim, não, eu conheço um caminho mais rápido, a gente já vai sair na Dutra e tal, não vamos voltar para onde a gente veio não, a gente vai economizar aí umas 2 horas de viagem. Aí a gente foi, e realmente saímos muito mais rápido na Dutra, chegamos mais cedo em casa. E eu e Joyce falei assim, Joyce, eu conheço um caminho. Eu já fiz isso com os pastores e tal, e é mais rápido. Gente, eu só lembro a estrada que o pastor pegou, da estrada para lá eu não lembro. Mas eu coloquei no GPS, Rio de Janeiro, endereço da minha casa. E o GPS assim que possível, faça o retorno. A Joyce, ele está mandando fazer o retorno, e eu falei assim, não, por aqui mesmo. Gente, eu só sei que eu dirigi uns 40 minutos, 1h30, não sei, naquela estrada que só ia, e o GPS, assim que possível eu faço retorno, assim que possível eu faço retorno, assim que possível eu faço retorno, por que fazer retorno?
Até que eu dei numa estrada que eu falei assim, essa eu não conheço. Eu cheguei numa estrada que fazia um T. E a Joyce, para onde a gente vai? Eu falei assim, vamos para a direita, minha filha. A destra do Senhor nos sustenta. Dobrei para a direita. Quando eu dobrei para a direita, eu vi uma estátua enorme assim. Gente, eu descobri que eu estava naquele lugar do menino da porteira. Pergunta que lugar que era, não sei. Mas tinha a porteira e tinha um menino enorme. Aí eu parei e disse, vamos tirar foto do menino da porteira. Tiramos foto do menino da porteira. Vamos para onde, amor? Para a direita. Né? E vamos embora. Chegou uma hora que o GPS acabou. Perdeu o sinal. Vou para onde? Continuo em frente, caminhando, eu vou para Canaã. Gente, resumindo a história, eu me perdi. Eu não sabia onde eu estava, até a hora que eu dei na rodovia, que ligava São Paulo a Belo Horizonte, Fernão Dias. Eu falei, Joyce, a gente vai para Belo Horizonte. Daqui lá são 6 horas. Depois, até chegar em Belo Horizonte, a gente vai para o Rio, que são mais 6 horas. Perdido a gente não está. Gente, peguei a Fernão Dias em direção a Belo Horizonte, até que apareceu uma plaquinha assim, Juiz de Fora eu conheço. Entrei, gente, eu passei por um monte de cidadezinha que não sabia nada, GPS de vez em quando aparecia, depois ele sumia, e aparecia, sumia, e eu estou ali, né, Juiz de Fora, e tu, resumindo a história, eu fui parar em Resende, só que isso já era 10 horas da noite, eu saí de Águas de Lindóia, eram 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, eu não aguentava mais dirigir. Quando eu brotei, saí ali na Dutra e vi a plaquinha assim, Resende, Rio de Janeiro. Eu falei assim, meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não quis seguir a orientação. Muitas das vezes nós estamos fazendo coisas que não são as coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos. Sabe por quê? Deus te deu uma palavra e você não seguiu a orientação. Deus te deu a direção e você falou assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já fiz isso. Gente, o nosso problema é que quando alguma coisa dá certo, a gente usa esse modelo para tudo que vem depois. Tudo que vem depois. Não, da vez passada, eu jejuei 7 dias e o Senhor deu a vitória. Só que dessa vez, Deus não quer que você jejue. Deus só quer que você vá lá resolver o problema. Aí a gente fica jejuando, Deus fala assim, não vai resolver nada, porque você tem que ir lá resolver o problema. Tem coisas que a gente precisa aprender a seguir as instruções do Senhor. E Deus deu instruções àquele povo, olha gente, subam um monte, trazei a madeira, construam a casa, e dela eu me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aí olha, continua ainda o 9, esperastes o muito, e eis que este muito veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Qual era o fundamental? A construção do templo, o lugar de adoração ao Senhor. O que eles deixaram isso em segundo plano e começaram a fazer o quê? Construir as suas próprias casas. É pecado construir a sua própria casa? Não! Não! O que é pecado é desobedecer aquilo que Deus mandou você fazer. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não são pecado, mas que desagradam ao Senhor, porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito para você, e o teu propósito é diferente do meu propósito, o meu propósito é diferente do seu, sabe por quê? Porque Deus te chamou com uma particularidade, você é único, o teu chamado de Deus na tua vida é um chamado único. Se Deus chamou, meu amado, para você cuidar das crianças da igreja, cuide das crianças da igreja da melhor maneira possível. Agora não tenta entrar no louvor que tu vai estragar o louvor. O problema é que a gente, Deus chamou uma pessoa para ser missionário. Aí alguém fala assim, rapaz, olha, você tem um dom para falar. Se eu fosse você, eu virava pastor. Aí a pessoa é mesmo, né? Aí a criatura vai para o seminário, passa 5 anos lá, porque é um ano de pobre, o outro ano de pobre também, depois mais 4 anos de teologia, aí você recebe nomeação, vem para a igreja e fica frustrado. Sabe por quê? Porque Deus nunca mandou ele ficar dentro do altar, preso em 4 paredes. Ele é missionário. Aí botou um missionário para tentar pastorear uma igreja. Vai dar ruim para a igreja e para ele. Sabe por quê? Nós estamos saindo fora da vontade de Deus. Cutuca o crente que está do seu lado e fala assim, Deus tem um propósito na sua vida, diga isso.
Eles receberam uma palavra de orientação. E, amados, muitas das vezes nós precisamos receber uma palavra de orientação na nossa vida, no nosso ministério. Precisamos. É como o Waze que está dizendo, se possível, faça o retorno, mas não continue indo em frente. Você seguindo em frente, né, de acordo com a tua ótica, com o teu pensamento, com a tua ideia, eu vou chegar lá, mas eu vou demorar mais. Eu vou gastar mais dinheiro, vou gastar ter mais tempo, eu vou ter que me cansar mais. Só que Deus sabe a maneira certa como você vai alcançar o propósito que Ele tem na sua vida. Qual era o propósito de Zorobabel? Manter a linhagem de Davi. Qual era o propósito do sumo sacerdote Josué? Estabelecer o culto, estabelecer o sacrifício. Qual era o propósito, não somente deles dois, mas de todo Israel? Construir o templo. E o que eles estavam fazendo? Construindo as suas casas. O problema, amados, não é que Deus nos ouve, o problema é que a gente não ouve. Deus está falando, Deus está liberando palavra profética. Pega o teu Instagram aí, que você não vai começar a vir um atrás do outro, né? Basta você ver uma pregação no Instagram, daqui a pouco ele começa lá o algoritmo colocar um monte de pregação para você, recebe palavra revelada, recebe palavra de orientação daqui deste altar. A grande questão é que a gente não bota isso em prática. Cutuca o crente que está do seu lado e fala assim: se você se esquecer do que é fundamental, você será escravo do que é superficial. Agora olha o versículo 14. Quando Deus dá a palavra de orientação, Deus levanta essa pessoa. A palavra que aqui na Bíblia vai ser suscitar. Olha o versículo 14. O Senhor despertou, em algumas traduções diz, o Senhor suscitou. O que, gente? O espírito de Zorobabel. Parou por aí? Filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Parou por aí? Agora, como é que continua? Olha só. Deus já havia mandado eles fazerem as coisas. Subir, pegar madeira, né? Tudo isso. Aí sabe o que Deus fez? Ele começou a suscitar, ele começou a mexer por dentro, ele já tinha dado a chacoalhada por fora, aí ele começou a dar a chacoalhada por dentro. Meu amado, em nome de Jesus, Deus quer suscitar, Deus quer te levantar, Deus quer te despertar, em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo onde a nossa atenção, ela é distraída a todo instante, todo. Vê comigo aqui, se você não é igual a mim. Você abriu o WhatsApp para você mandar mensagem para uma pessoa. Mas quando você abriu o WhatsApp, fez assim. Aí já apareceu alguém, você, rapaz, o pastor aqui está... Deixa eu responder o pastor. Se você quer, tu responde o pastor. Depois você vê a figurinha da sogra que mandou. Depois você vê a lista de compra que a tua esposa mandou. No final, tu nem lembra mais para quem tu tinha que mandar mensagem. Olha aí, Jesus. É ou não é? Vou abrir aqui o Instagram para poder ver o negócio do culto de ontem. Quando você abriu, aí você viu o culto de ontem, depois você viu receita de bolo, depois você viu, né, como fazer pilates, ficar um negocinho assim, né, de pé, né, aquele negocinho assim. Aí naquilo ali você passou 2 horas sem fazer nada. Quando você olha, meu Deus, meio-dia, eu tenho que pegar as crianças na escola. Aí pega as crianças na escola, já volta, aí tem que esquecer de fazer arroz, faz um miojo lá de qualquer jeito. Nós estamos nos distraindo. E aí o que é superficial está tomando conta do que é fundamental. E aí a gente não tem tempo de orar, a gente não tem tempo de ler a Bíblia, ou a gente não tem tempo de colocar em prática aquele ministério, aquele chamado, aquela programação, aquela ideia que Deus colocou na sua mente. Sabe por quê? Porque a gente está pegando o superficial. Olha o que a Bíblia fala. Deus suscitou. Deus levantou, Deus despertou. E eu coloquei aqui, né, as traduções para suscitar, né, diz o seguinte: criar. Deus veio algo por dentro para fazer eles criarem alguma coisa. Suscitar também significa provocar.
Suscitar ou despertar também significa fazer surgir. Irmão, Deus está te dando ideias, Deus está te dando estratégias, Deus vai colocar coisas na sua mente, sabe para quê? Para que coisas novas apareçam, coisas novas surjam. A gente precisa entender algumas coisas nesse tempo que a gente está vivendo. Primeiro, a gente não está vivendo mais como a gente vivia antigamente, não está. O mundo mudou, as coisas estão mais aceleradas. Segunda coisa, a gente está vivendo uma sociedade em que a sociedade parou de ser uma sociedade que escuta para uma sociedade que vê. Então, por isso que a gente tem mídia na igreja, por isso que tem televisão, por isso que tem que ter Instagram, e tudo muito bem bonitinho, porque se não for bonitinho, a pessoa nem olha, já logo vai lá. Ninguém quer ler um texto, uma página. Vamos botar um... Gente, a escola das minhas filhas, né, botaram um livro paradidático para ler. Aí... A minha filha mais velha falou assim, pai, falei, o quê? Dá para fazer um resumo? Para me ler só o resumo? O livro se trata de quê? Eu falei assim, não sei, sua preguiçosa, vai ler. A outra mais nova pegou, leu, pai, já li. O que é o livro? O livro é isso, mas isso hoje é raro, porque as pessoas não querem ler, nem textão no WhatsApp, já viu? Tem que ser tudo rápido. Amor, passa na minha mãe, traz ovo. Se você falar assim, amor, passa na minha mãe, pega aquela blusa amarela, a calça jeans, a sandália que está embaixo do sofá, e depois traz ovo, você pode ter certeza que alguma coisa não vai vir. Ou o ovo, a sandália, o vestido, a blusa, alguma coisa, ou então está arriscado a pessoa trazer a sogra e deixar as coisas lá. Não é verdade? Porque nós estamos nos distraindo. O mundo hoje está sendo preparado para que você se distraia. Meu amado, em nome de Jesus, não se distraia, porque o Senhor quer falar com você. O Senhor quer suscitar, o Senhor quer entrar dentro de você. O Senhor quer gerar um estímulo, o Senhor quer gerar algo que vai brotar aqui dentro, e aí aquilo vai ficar ali, até você fazer. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, Deus veio e suscitou. Uma outra coisa que eu quero que você aprenda, e que eles estavam vivendo, eles acabaram se envolvendo com o egoísmo e a distração. A distração vai levar você a ser egoísta. A distração ela vai levar você a pensar em você mesmo, apenas isso. Lembra de Mateus 6,33? Você sabe o que está escrito em Mateus 6,33? Então abre a Bíblia aí e lê, por favor. Ou então bota aí na televisão. Todo mundo sabe, você só não sabe que esse versículo é isso. Mateus 6,33. Buscai, pois... Buscai o quê, gente? Em primeiro lugar, primordial. O que é em primordial? O reino de Deus e a sua justiça. Então não é somente o reino de Deus, mas a maneira justa, da onde o reino de Deus está plantado, está sustentado. A Bíblia fala que o trono de Deus é equidade e justiça. Então Jesus está dizendo, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Depois que está? É que eu esqueci esse versículo, como é que é? E o quê? Fala comigo, todas as coisas. Fala assim, primeiro o reino de Deus, e depois todas as coisas. Fala assim, primeiro o reino, isso é primordial. Isso, aleluia! E as outras coisas serão acrescentadas. Elas são superficial. Pastor, vai falar comigo que o meu salário é superficial? É. Você consegue viver sem salário. É isso, pastor. Tem gente que já viveu sem salário. Tem gente que já ficou desempregado. Tem gente que já passou necessidade e continua vivo e venceu essa situação e hoje virou a chave para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você está entendendo isso? Buscai, pois, em primeiro lugar. Eles estavam construindo as suas vidas materiais, quando primeiro deveriam construir as suas vidas espirituais. Quando priorizamos Deus, encontramos sustento e apoio para as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade nessa noite? Qual é? Está na sua casa? Está no seu emprego? Está na sua vida espiritual? Quando a gente prioriza o Senhor, primordial, fundamental, sabe o que Deus faz? Ele vai nos trazer
o apoio. Ele vai sustentar a nossa vida. Ele vai mudar a nossa história. Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não amém? E eu quero terminar essa palavra indo lá em Esdras. Lembra que eu te falei que Ageu, Esdras, Neemias, esse pessoal está tudo pertinho. Esdras capítulo 3, versículo 12. Eles começaram a reconstruir. Depois dessa chamada de Deus, eles começaram a reconstruir. Olha o que diz Esdras 3, versículo 12. Vamos ler o 11. Vamos ler o 10. 10, 11 e 12. E aí a gente termina essa palavra, porque eu também quero orar pela sua vida. Esdras 3, 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo. Quando eles cumpriram a ordem do Senhor dada lá em Ageu, quando eles lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes. Como é que eles se apresentaram? Paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram lá atrás. Como é que se fazia no tempo de Davi? Os sacerdotes estavam paramentados. E aí sabe o que Deus faz? Deus também coloca os paramentos em Josué. Deus começa a trazer agora para aquele povo a restauração da adoração. Porque eles começam a adorar o Senhor, né, com os símbolos sonoros, com os louvores, com os instrumentos. Eles começam a fazer a coisa como deveria ser feita. O versículo 11. Cantavam alternadamente. Coisa linda, gente. Louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Quais são as palavras? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Coisa linda. Agora olha o 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, eles começaram a levantar a sua voz a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. As pessoas que quando eram crianças ainda em Jerusalém, vieram para a Babilônia, viveram 70 anos, voltaram para Jerusalém. Eles começaram a ver os alicerces, eles falaram assim, meu Deus, não se compara àquilo que era antes. E eles começaram a chorar, pastor. E eles começaram a dizer o seguinte, não, a outra era mais bonita, a outra era mais linda, a outra tinha mais ouro, era mais formosa, era mais isso, era mais aquilo. Eles começaram a chorar. Só que o povo estava fazendo o que Deus havia mandado. E aí, muitos, no entanto, levantaram o quê? As vozes com gritos de alegria. Tinha gente chorando, mas tinha gente cantando. Aqueles que nunca viram o primeiro templo estavam louvando e bendizendo o Senhor, estavam pulando e estavam glorificando, e estavam falando em mistério, estavam rodando no poder. Aquele pessoal que já viu falou assim, não era assim não. Antigamente era melhor. Você já ouviu essa expressão? Porque antigamente era melhor. Antigamente a gente era mais juntinho. Hoje não sei, está estranho. Antigamente o culto era mais organizado. Até a manifestação de demônio também era organizado, gente. Antigamente era tudo certinho, o demônio nem gritava muito. Sabe, a gente está, às vezes, eu quero terminar essa palavra com isso. Às vezes, muitas das vezes, a gente está preso no passado. Você sabe qual carro que eu aprendi a dirigir? Um Fusca. Eu adorava aquele Fusca, pastor.
Gente, pensa num cara feliz dentro de um Fusca, era eu. Hoje não me bota num Fusca, não, irmão. Não tem ar-condicionado. A gente sai de lá cheirando a gasolina. Porque toda vez que eu dirigia meu Fusca, entrava fumaça para dentro do carro. Sabe? Hoje eu falo com o Joyce, eu quero ter um Fusca para deixar ele lá em casa. Para poder montar ele, né? Para ficar olhando para ele, tá? Mas só para ficar olhando para ele ali. Porque ele não me cabe mais. Se eu entrar num Fusca, eu vou parecer o Senhor Incrível. Lembra daquele desenho? Não dá. É lindo. Eu fui a Resende e eu vi uma Brasília. Gente, uma Brasília, você nem lembrava mais que esse carro existia. Brasília, gente. Variante. E aí você fala assim, não, antigamente que era melhor. Sabe por quê? A gente botava 10 no Fusca, 15 na Variante, 20 na Brasília, e a gente ia fazer a obra do Senhor. Meu Deus do céu, gente, era um em cima do outro, lembra disso? Antigamente que era bom. Aí você entrava no culto, um calor desgraçado. Gente, louvo a Deus por aquele tempo, porque igrejas foram edificadas. Mas hoje é diferente, não é verdade? Cria uma igreja e não bota ar-condicionado, não. Nesse calor de 57 graus que faz no Rio de Janeiro. A gente tem que aprender uma coisa. Lembre-se do passado, mas olha para frente. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?